Leonardo caminhava lentamente pela ponte no fim da tarde, sentindo a brisa suave tocar seu rosto, enquanto seus olhos contemplavam o espetáculo do céu tingido de tons alaranjados e dourados pelo pôr do sol. O reflexo da luz dançava sobre a superfície do rio abaixo, criando um brilho quase hipnotizante. Aquele era seu refúgio, um lugar onde podia se perder em pensamentos e deixar para trás o peso do dia. Mas, naquela noite, algo o fez parar. A poucos metros dele, um rapaz estava parado no parapeito da ponte. Não apenas encostado, mas de pé, sobre a mureta estreita, encarando o rio lá embaixo com um olhar vazio, como se o mundo ao seu redor tivesse perdido qualquer significado. Leonardo sentiu um aperto profundo no peito, uma angústia que ele não conseguia ignorar. Não precisava de palavras para entender o que aquele jovem estava prestes a fazer. Seu coração disparou. O vento balançava levemente os cabelos do rapaz, e por um instante, Leonardo teve medo de que qualquer brisa mais forte pudesse ser suficiente para levá-lo. Seus passos se aceleraram, mas ele sabia que precisava ter cautela. Não podia assustá-lo. Ei! Sua voz saiu suave, quase um sussurro. O jovem não se virou, mas Leonardo viu seus ombros enrijecerem por um breve instante. Está tudo bem? O silêncio que se seguiu foi cortante, como uma navalha. O rapaz permaneceu imóvel, ainda encarando a imensidão do rio abaixo. O céu, que antes parecia tão bonito, agora parecia cruel, indiferente ao que estava acontecendo ali. Leonardo sentiu um nó na garganta. Não sabia nada sobre aquele desconhecido, mas de alguma forma sentia que precisava estar ali. Precisava ser a voz que talvez ninguém tivesse sido para ele antes. Se precisar conversar. Estou aqui. Dessa vez, o jovem inclinou levemente a cabeça, como se estivesse considerando suas palavras. Seu olhar parecia distante, carregado de dor, de uma tristeza que Leonardo não podia sequer imaginar. O tempo parecia ter parado. Cada segundo se arrastava, pesado, enquanto Leonardo segurava a respiração, temendo que qualquer movimento brusco pudesse ser o suficiente para que aquele instante se tornasse irreversível. E então, algo aconteceu. Um soluço escapou dos lábios do rapaz. Um som pequeno, quase imperceptível, mas que para Leonardo soou como um grito no silêncio da noite que começava a cair. Ele ainda tinha tempo, ele ainda podia fazer algo, e ele não iria desistir. Sem hesitar, Leonardo se aproximou devagar, cada passo carregado de cautela e preocupação. Ele podia ver o tremor nas mãos do rapaz, a forma como seus dedos se agarravam ao corrimão com força, como se ele estivesse travando uma batalha silenciosa consigo mesmo, entre o desejo de segurar-se a vida e a tentação de soltá-la de vez. O vento soprava frio, fazendo os cabelos do jovem balançarem. Mas o que arrepiava Leonardo não era a brisa da noite. Era a fragilidade daquele momento. O medo de que qualquer palavra errada pudesse empurrá-lo para o abismo. Ei, cara, você está bem? Leonardo perguntou, sua voz saindo calma, mas carregada de urgência, como um fio de esperança que ele tentava estender antes que fosse tarde demais. O jovem não respondeu de imediato. Seu olhar estava vazio, perdido em um ponto qualquer, do rio abaixo. Era um olhar de quem já havia desistido, de quem não conseguia enxergar um futuro para si. Quando finalmente falou, sua voz veio baixa, quebrada, como se cada palavra lhe arrancasse um pedaço da alma. Meu irmão morreu, ele sussurrou, a garganta embargada. Foi um acidente de carro. Eu estava dirigindo. Foi culpa minha, Leonardo. Sentiu o coração apertar, como se um punho invisível o estivesse esmagando. Ele conhecia a dor da perda. Sabia como a culpa podia se transformar em correntes que nos arrastavam para as profundezas da própria consciência. Inspirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, tentando construir uma ponte entre aquela dor e a possibilidade de seguir adiante. É,
Eu não posso imaginar completamente como você se sente, disse ele suavemente, sem desviar os olhos do jovem. Mas eu sei que essa dor parece insuportável agora. Sei que parece que nada mais faz sentido, que o mundo ficou sem cor, sem propósito. Mas eu também sei que você não está sozinho. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do rapaz, silenciosas e pesadas, carregadas de tudo o que ele segurava dentro de si. Ele fechou os olhos e balançou a cabeça, como se tentasse afastar as palavras de Leonardo, como se recusasse a aceitar qualquer possibilidade de redenção. Eu não mereço continuar. Ele murmurou, sua voz se partindo em um soluço. Meu irmão tinha sonhos, planos, e eu tirei tudo isso dele. Leonardo deu mais um passo, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Cada movimento precisava ser calculado, cada palavra precisava ser sincera, vinda do coração. Você não tirou nada dele, disse firme, mas gentil. Foi um acidente. Você não queria que isso acontecesse. A culpa que você sente agora não vai trazer seu irmão de volta, mas se machucar também não vai mudar o que aconteceu. O rapaz mordeu os lábios, seu corpo ainda rígido, ainda preso, entre dois mundos, o da dor e o da possibilidade de continuar. Eu sei que parece impossível agora, continuou Leonardo, mas há uma maneira de seguir em frente. Você pode honrar a memória dele vivendo, tentando fazer o melhor que puder, sendo a pessoa que ele amava. Ele gostaria de ver você desistindo? O jovem soluçou, seus ombros tremendo sob o peso do próprio sofrimento. Suas mãos, que antes estavam tão firmes no parapeito, começaram a afrouxar. Leonardo percebeu aquele momento de hesitação, aquela pequena rachadura no muro de dor que o cercava, e soube que precisava agir. Com todo o cuidado do mundo, estendeu a mão. Você não precisa fazer isso sozinho. Deixa eu te ajudar. Os segundos que se seguiram foram os mais angustiantes da vida de Leonardo. O rapaz permaneceu imóvel, os olhos marejados refletindo o brilho da cidade ao fundo. O vento uivava entre os postes da ponte e tudo ao redor parecia suspenso no tempo. E então, em um suspiro trêmulo, o jovem ergueu os olhos para Leonardo e agarrou sua mão. Com um puxão firme, Leonardo ajudou-o a descer do parapeito, segurando-o, como se segurasse algo frágil e precioso. Assim que seus pés tocaram o chão sólido da ponte, ele desabou. O choro veio em ondas, profundas e desesperadas, como se tudo o que ele havia guardado dentro de si finalmente encontrasse uma saída. Leonardo não hesitou, apenas o segurou, deixando que ele chorasse, que se permitisse sentir, porque naquele momento, naquele breve instante, em que tudo poderia ter sido perdido, uma escolha foi feita, e a vida, apesar de tudo, venceu. Pouco tempo depois, as sirenes cortaram o silêncio da noite, anunciando a chegada dos bombeiros e dos paramédicos. O reflexo das luzes vermelhas e azuis piscava no asfalto molhado, dando à cena um ar surreal, como se o mundo ao redor tivesse parado para assistir àquele momento. Alguns curiosos observavam à distância, sem compreender a profundidade do que havia acontecido ali. Para eles, era apenas mais um incidente na cidade. Mas, para Leonardo, era muito mais do que isso. O jovem foi cuidadosamente amparado pelos socorristas. Seu rosto ainda estava banhado em lágrimas, os olhos vermelhos e inchados, pelo peso da dor que carregava. Ele parecia exausto, como se cada músculo de seu corpo tivesse cedido depois de uma batalha intensa. Mas ainda assim, havia algo diferente nele agora. Seu olhar, antes tão vazio, trazia uma pequena, quase imperceptível centelha. Não exatamente esperança, mas talvez um reconhecimento de que sua história ainda não havia terminado. Leonardo observou em silêncio enquanto os bombeiros conversavam com ele, oferecendo palavras de conforto, garantindo que ele receberia ajuda. Por um instante, o rapaz olhou para trás, procurando com os olhos aquele que, mesmo sem conhecê-lo, se recusou a deixá-lo partir.
Quando seus olhares se encontraram, ele não disse nada, mas um leve aceno de cabeça, quase imperceptível, foi o suficiente para que Leonardo entendesse. Ele queria viver. E isso era tudo o que importava. Quando os paramédicos finalmente o levaram para um hospital, Leonardo permaneceu ali, parado na ponte, sentindo o vento gelado contra o rosto. Seu peito se encheu de um alívio que beirava o cansaço, como se somente agora percebesse o quanto aquilo havia exigido dele. Seus joelhos estavam fracos, suas mãos tremiam levemente, e ele soltou um longo suspiro, sentindo o peso do momento se dissipar aos poucos. Ele não sabia o que o futuro reservava para aquele jovem. Não sabia se ele conseguiria se reerguer, se encontraria apoio, se aprenderia a perdoar a si mesmo. A vida era imprevisível demais para qualquer garantia. Mas sabia que, pelo menos naquela noite, havia conseguido impedir uma tragédia. Pelo menos naquela noite, o destino havia sido reescrito por uma mão estendida, por palavras ditas no momento certo, por um instante de conexão entre dois desconhecidos. E talvez, só talvez, tivesse dado a ele uma nova chance de encontrar esperança. Leonardo olhou para o céu, onde o laranja do pôr-do-sol havia dado lugar ao azul profundo da noite. Algumas estrelas começavam a surgir, tímidas, no infinito acima. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela experiência em sua alma, e então abriu-os novamente, voltando a caminhar. O mundo continuava seguindo seu curso, e agora havia uma pessoa a mais caminhando nele.